E falando em tremor, pessoal, tem uma cidade que vai tremer ou já está tremendo? Eu sei que vai tremer ainda mais, que é Mirassol. Logo mais às 7 horas, o Mirassol enfrenta em casa e por isso que vai tremer. O estádio ali está naquela calor, naquela energia. O Grêmio, o Muriel Bueno vai entrar com a gente, ele já está por lá, está acompanhando a partida. Aliás, o Muriel, fala pra gente. Que expectativa boa, porque jogar em casa é sempre bom, né? E o Mirassol realmente precisa, né, dessa energia boa, ele vem fazendo um grande trabalho. Fala pra gente como é que vai ser, né, ou como deve ser essa partida aí no Maião, Muriel. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SP Record. Hoje com horário um pouquinho diferente. Nelson, só tô com um pouquinho de medo porque eles estão irrigando aqui o campo. Então eu tô olhando para ver se não vai subir ou não. Mas eu vou falar a verdade que daqui a pouquinho Mirassol e Grêmio se enfrentam pela 4ª rodada do Brasileirão. Mirassol querendo a sua primeira vitória, até que fim a primeira vitória, sim ou não, daqui a pouquinho contra o time do Rio Grande do Sul. A gente sabe que a expectativa está muito boa, ainda está muito cedo, né? São 5 horas da tarde, 5h30, o jogo é só às 7, então ainda está bem vazio o estádio, o pessoal está entrando, fazendo pré-jogo. Os times ainda não subiram para aquecimento, mas como você falou, a expectativa é muito grande por conta dos 3 últimos jogos da equipe, né? A equipe do Mirassol vem de uma derrota para o Cruzeiro, um empate com o Fortaleza em casa e um empate com o Bahia no último jogo. E todos esses jogos o time foi muito bem, o desempenho da equipe tem sido muito alto. Então por isso a expectativa de conseguir os primeiros 3 pontos da história da equipe é chegar agora. Então a expectativa é bastante alta para essa partida. O Mirassol vem com os seus principais jogadores, um retorno de alguns que vêm. Tem também, por exemplo, a chegada de alguns jogadores que vieram de últimas contratações da equipe. Então existe uma expectativa muito grande, ainda mais com o adversário, o Grêmio, que vem de uma derrota em casa para o Flamengo e tem o seu técnico, né, o Gustavo Quinteiros, que está sendo ameaçado de demissão, então uma pressão muito grande para o outro lado e a expectativa dessa vitória. Daqui a pouco a gente vai mostrar, mas Mirassol e Grêmio se enfrentaram apenas uma vez na história e essa partida foi em 2022 e bastante especial para o Leão. Na época, o Mirassol venceu o Grêmio e eliminou o time do Rio Grande do Sul, o time gaúcho, na Copa do Brasil por 3-2. Claro que ainda era uma realidade muito diferente, o Leão era time da 3ª divisão, o Grêmio estava na 2ª divisão, mas fica aquele histórico para o torcedor e essas boas lembranças de partidas anteriores, dessa partida anterior, que foi praticamente uma mudança de patamar para a equipe. Desse elenco de 2022, 3 jogadores ainda permanecem, que é o meio-campo Neto Moura, o atacante Fabrício Daniel, que percorreu por todos os times, vários times e depois veio para o Mirassol, e também o ponta-direita Negueba. Só que a gente precisa ver agora como que foi a preparação da equipe do Leão. Por isso a gente preparou uma reportagem mostrando como é que foi esse desempenho e contando um pouquinho também dessa partida de 2022. Vamos ver. A primeira vitória do Mirassol na Série A ainda não chegou, mas a cada rodada parece mais próxima. Pelo menos é o que pensa a torcida e também o técnico Rafael Guanais, especialmente depois da boa atuação contra o Bahia. Enfrentamos um adversário fortíssimo, acredito que mais uma vez um dos postulantes aí a Libertadores já está brigando por título, vai fazer uma grande Libertadores, já se conhecem há muito tempo, então foi uma ótima amostra da nossa equipe, dei parabéns para eles, ainda não vencemos, mas nesse primeiro momento o desempenho é o que a gente tem buscado mesmo para que isso possa nos fortalecer em busca dos resultados. E o time tem dado mostras de evolução também no lado emocional, viu? Antes, encarar times como o Grêmio, o adversário desta quarta-feira, era um desafio para a cabeça do elenco. Agora virou combustível nos treinos do dia a dia. Nós não podemos ser frágeis em aspectos emocionais e mentais. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que entender que o ano pede muito da gente em relação ao trabalho, em relação à coesão, em relação a ter as ferramentas estratégicas, por exemplo, necessárias, poder contar com mais de 11 jogadores no grupo. E a pessoa por si só, o jogador por si só, tem que entender que para ganhar, por exemplo, um jogo como o Bahia, nós vamos ter que correr o que a gente nunca correu. Então, esse tipo de coisa vai se linkando na cabeça de cada um ali, e meu foco tem sido colocar isso como uma unidade. Na Série A, tem alguns times que o Mirassol nunca enfrentou, mas o Grêmio já é um velho conhecido da equipe e traz boas recordações para os torcedores, principalmente dentro do Maião.
Memórias que nos remetem para o ano de 2022, quando o Leão eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Uma partida que iniciou a mudança de patamar do Mirassol. É claro que agora as duas equipes vivem realidades diferentes, mas para o professor, o passado conta e muito na preparação dos jogadores. Eu acredito que parte muito daí, da utilização do elenco a partir de todos estarem conectados com aquilo que a gente está construindo. E o Reinaldo, não sei se ele consegue contribuir muito com a gente nesse momento, justamente porque é outro treinador, outra ideia, mas eu sei que é um jogo especial para ele, né? Então, como foi um jogo especial para o Gabriel, não temos muitas leis no Brasil que funcionam, né? Mas a lei do ex a gente torce muito para que nesse caso ela possa funcionar como funcionou contra o Bahia também. A gente não sabe se a primeira vitória vem nessa quarta-feira, mas uma coisa é certa, o Grêmio não vai ter vida fácil no Maião. A gente está batalhando por crescimento, isso é normal. Ao mesmo tempo, uma fome grande e um trabalho que está sendo muito bem estruturado. Então, o desempenho da equipe fala por si só de que o trabalho do dia a dia está sendo muito bem feito, que o clube não está aqui por acaso, que conseguiu esse espaço, essa conquista de estar podendo disputar a Série A do Campeonato Brasileiro hoje por méritos. E hoje, nesses 3 jogos, a gente conseguiu fazer 3 jogos que são 3 jogos de respeito. Então, além da camisa, ou mais do que a camisa, é aquilo que nós temos como foco, aquilo que a gente quer conseguir colocar em prática dentro do campo. E que aí sim que a gente possa ser merecedor desses 3 pontos. A gente está ansioso por essa vitória, para poder presentear o torcedor e por aquilo que a gente vê que nesse apanhado desses 3 jogos já poderia ter acontecido. A gente viu com mérito que nós poderíamos ter vencido pelo menos um desses 3 jogos. Então que a gente mais uma vez possa ter um grande jogo e que essa vitória possa chegar amanhã. Então a gente espera que essa vitória finalmente chegue. Só para explicar para quem assistiu, né, o técnico Rafael Guanais falou da lei do ex. É uma brincadeira que existe que todo jogador faz gol no seu ex-time. E nesse confronto apenas o Reinaldo. Tem outros jogadores, o David Braz, por exemplo, que jogou no Grêmio, mas não está relacionado. O Reinaldo, que é opção para o técnico Rafael Guanais, jogou no Grêmio. Então quem sabe aí essa lei do ex não funciona. Vou pedir para o China mostrar um pouquinho então o preparativo do campo. Daqui a pouquinho os jogadores já devem subir para o aquecimento por volta das 6 horas, 6h15 mais ou menos. E o jogo então às 7 horas da noite para todo mundo aqui de Mirassol acompanhar Mirassol e Grêmio. Lembrando, amanhã no Balanço Geral a gente vai mostrar então para vocês todos os detalhes dessa partida e quem sabe, né, Nelson? Quem sabe finalmente a primeira vitória. E antes de devolver para você, Nelson, eu gostaria de saber, gostaria de arriscar um palpite para Mirassol e Grêmio hoje? Eu estou sempre torcendo pelo Mirassol. Imagino você comedido. Vamos aí no 1-0, né, com mais tranquilidade, mas tomara que seja um placar mais amplo, tá bom? Falando em placar mais amplo, eu estava acompanhando aquela passagem que você fez na frente do estádio que tá lindo, tá com um aspecto de arena, né? Amarelão, a cor do time tá bem bonito, convidativo. Vamos aguardar para ver se eu acerto, porque eu sou ruim de palpite. E queria te falar 2 coisas para você. Ver se dessa vez você traz o torresminho que tem aí na frente e queria te parabenizar por esse novo visual, tá bom? Essa franjinha, essa jubinha caída na testa, ficou bem charmoso aí. Ficou bem charmoso, viu, Muriel? Amanhã eu vou acompanhar o seu VT no Balanço Geral. Tamo junto, irmão. Um abraço pra você, eu sigo aqui com outras informações. Ele não gosta que fala da jubinha dele.